Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Vinícius Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar de uma regra entre os vampiros. Não é exatamente uma regra escrita, é mais uma regra de conduta, de boa convivência. E essa regra que eu gostaria de conversar é a regra de não abraçar, transformar crianças pequenas. Até adolescentes seriam mal vistos, mas adolescente é mais aceitável. E por que não é interessante fazer esse tipo de procedimento? Transformar crianças. É bem simples. Ao transformar uma pessoa em vampiro, o corpo dessa pessoa ela vai parar de crescer. Mesmo que, de certa forma, a mente continue a se desenvolver através das experiências e memórias acumuladas ao longo dos anos do vampiro, o corpo não vai acompanhar esse desenvolvimento. Então você pode ter uma criança pequena, 10 anos, com a mente de uma pessoa centenas de anos, por exemplo. E isso pode trazer todo tipo de problema, tanto para essa criança que se tornou vampiro, como também para todos os vampiros da sociedade. Essa criança ela vai sofrer mais do que o normal para se acostumar e se desenvolver como um vampiro. Muito provavelmente ela não vai durar muito tempo. Ela vai acabar fazendo alguma coisa errada e vai acabar sendo morta por um motivo ou outro. Seja por outros vampiros, seja até mesmo pelos humanos, até mesmo por acidente, por vontade própria. Uma criança vampiro é definitivamente uma existência amaldiçoada. Temos bons exemplos de casos na literatura que demonstram o motivo de não ser bem visto fazer isso, a ponto de se tornar uma regra não escrita. Começo trazendo a vocês o caso de Clória, de Entrevista com o Vampiro, As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. No livro, Clória foi apraçada com 5 anos. Uma criança pequenininha, nenhum tempo de desenvolvimento do seu corpo, definitivamente uma criança em todos os aspectos. E no decorrer do livro você percebe que Clória era uma vampira impulsiva, sem qualquer filtro e cheia de vontades, assim como qualquer criança. Imagine uma criança mimada em esteroides. Esse seria um vampiro criança. Essa é a vampira Clória no começo de sua história. Ao longo do tempo, quando os anos foram se passando, Clória foi descobrindo mais e mais coisas sobre a vida, sobre as pessoas. Ela queria experimentar coisas novas, mas seu corpo de 5 anos tornava isso extremamente difícil. Se ela se apaixonasse por alguém, ela não poderia se relacionar com essa pessoa, e qualquer pessoa que fosse se interessar emocionalmente e até mesmo sexualmente com ela seria provavelmente um pedófilo. E isso gera todo tipo de problema. Qual é o tipo de pessoa que uma criança de 5 anos conseguiria atrair? Mesmo que seja uma criança com a mente de uma pessoa de 30. É problemático. Já um pouco mais distante, nesse espectro, temos a série de livros Fledgling, onde a personagem principal, Shori, é uma vampira com seus 53 anos, mais ou menos, porém, seu corpo é de uma criança de 10 anos. E ela passa justamente por esse problema que eu comentei a respeito quanto a Cláudia. Ela tem seus parceiros humanos, o rebanho dela, o pessoal que ela costuma se alimentar regularmente, e até mesmo faz algumas atividades sexuais com essas pessoas. E nos livros, apesar de que não é deixado exatamente explícito essa questão, no leitor deixa assim aquela sensação amarga, aquela sensação que você tá lendo
uma coisa errada, uma atividade pedofílica praticamente. Afinal, estamos vendo um adulto se relacionar com uma criança de 10 anos. Mesmo que não seja explícito, mas os livros deixam claro que isso acontece. Então, assim, é uma sensação ruim. Para o vampiro, isso é uma coisa horrível também. E por fim, já no final do espectro, temos em Deixe Ela Entrar, a personagem Ellie, que é uma vampira de 200 anos, já bastante acostumada com seu corpo, bastante acostumada com a sociedade, mas que seu corpo é de uma criança de 12 anos. Ellie já é uma vampira independente, anda sozinha por aí pelo mundo, mas ela tem a necessidade constante de ter um parceiro humano que basicamente toma conta dela. Porque por mais que ela tenha uma força sobrenatural, uma mente sobrenatural, seu corpo ainda é de uma criança de 12 anos. Ela não é tão capaz de se defender assim. E especialmente para se disfarçar dentro da sociedade, sabe? Você pode ver perfeitamente um vampiro morando sozinho, um vampiro adulto morando sozinho, sendo recluso tranquilamente. Mas se você vê uma criança de 12 anos andando sozinha na rua, de madrugada, morando sozinha em uma casa qualquer, isso vai acabar atraindo a atenção de muita gente. E isso por si só gera bastante problemas para um vampiro criança. Mas especialmente para ela. Apesar de toda a sua independência, ela precisa ter esse apoio de um ser humano adulto para poder se disfarçar, para poder passar despercebida na sociedade. É por isso, minha gente, que não é legal você abraçar uma criança. O que vocês acham dessa regra? Vocês têm algum outro exemplo interessante que poderiam trazer para cá a respeito de vampiros que foram abraçados durante a sua infância? Vocês acham que é uma regra justa? Ou é só uma besteira qualquer? Me contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever no canal, pois isso me ajuda bastante com o meu trabalho. Se vocês tiverem interesse de ler algum desses livros, por favor, utilizem o link também do canal, que isso me deixaria muito agradecido. Mais uma vez, meu nome é Vinícius Carvalho e até o próximo vídeo.